Exercícios que podem dar um jeito na labirintite, como fixar os olhos em uma caneta, sentar, levantar. Tudo muito simples, mas que pode fazer a diferença para quem sofre com as crises. Seu Valtrudes não gosta nem de lembrar das crises de labirintite. É muito ruim. Eu pensei que eu ia sofrer um derrame. Problema que agora é quase passado. Melhorei. Não tem mais esse desequilíbrio que a gente tinha na rua, qualquer coisa, eu descia um ônibus, pisava falso, essa coisa, a gente pisa mais firme, mais seguro, com mais segurança, né? Hoje o controle do equilíbrio vem das sessões de fisioterapia. Os exercícios são repetitivos, então os exercícios vestibulares eles são específicos para o tipo de tontura da pessoa. Então eles visam melhorar esses sintomas de tontura, de desequilíbrio e de vertigem. Movimentos simples, como acompanhar a caneta com os olhos de um lado para o outro e de cima para baixo. É preciso se esforçar para fixar o olhar em pontos opostos e ainda exercitar os músculos ao levantar e sentar com os braços cruzados. A fisioterapeuta Fernanda de Castro explica que esses exercícios fazem com que a pessoa se acostume com as necessidades do dia a dia. Com os exercícios, de tanto repetir várias vezes no dia durante o tratamento, quando a pessoa vai realizar aquele exercício que antes desencadeava, a pessoa não vai mais sentir aquela tontura, aquele sintoma desagradável. O indicado é o tratamento de pelo menos 2 meses. A pessoa ela tem que ser bem rigorosa, tem que ter muita paciência e tolerância. Tem que ser realizado pelo menos 2 vezes ao dia e durante esses 2 meses. Apesar de parecer simples, cada exercício é específico para um caso. Por isso, é indispensável procurar um médico para saber as causas da doença. Às vezes é necessário primeiro o tratamento medicamentoso para retirar a pessoa da crise e gradativamente ir estimulando com os exercícios de reabilitação vestibular. O otorrino explica: no nosso ouvido há 2 pontos importantes que formam o labirinto. A cóclea, responsável pela audição, e o vestíbulo, que nos dá equilíbrio. Quando algo não vai bem... Quando um desses canais ou funciona de forma deficitária, ou excitado, ou irritado, ele acaba mandando a informação errada para o outro lado. Então isso gera um desequilíbrio, que pode ser um desequilíbrio no movimento para frente, para trás, lateral ou rotatório. Essa falsa sensação de movimento é o que a gente chama de crise labiríntica. De acordo com o Dr. Augusto, a labirintite é mais comum do que a gente imagina. 75% dos idosos sofrem com o mal-estar. E muitas vezes a crise vem pela falta de exercícios físicos. Já entre os jovens, chega a 28%. Há como prevenir com uma alimentação adequada, não abusar de carboidratos e açúcares, principalmente as mulheres jovens. E no idoso, a falta de exercícios, exercícios que ativem a circulação cerebral como um todo. A boa notícia é que praticamente todos os tipos de labirintite têm tratamento, a redução dos sintomas. Um exemplo é o seu Valtrudes, feliz da vida em se cuidar e viver seguro de si. Vai só melhorar agora para frente. O que fazer quando a febre vem? O que será que ela pode indicar? Para não entrar em pânico, nós procuramos um médico para saber como agir quando a temperatura do corpo sobe. Afinal, é uma preocupação comum entre as mães. Eles são a alegria da família. Dou um pulo pra frente, dou um pulo pra trás, dou de cama e eu faço forte demais. E também a maior preocupação de Daniela. Júlia e Rafael têm disposição de sobra para as brincadeiras. Elas só acabam quando a febre aparece. A farra em casa é vigiada. Exageros, nem de vez em quando. Nossa, eu evito tanta coisa, o pessoal fala que eu sou até muito chata. Às vezes o tempo esfria um pouquinho, eu já tô agasalhando, roupinha comprida, meia no pé.
sabe? Pra evitar mesmo resfriado. Às vezes sorvete também, quando eles... Peraí, minha filha. Sorvete também eu evito muito de dar. A preocupação parece boba, mas para a Daniela faz todo sentido. Há 6 meses as crianças não tiveram febre. Quer maior alegria para uma mãe do que ver os filhos assim? É muito bom ver que eles estão assim cheios de saúde, é muito bom. E ela não é a única. Aliás, quem não tem aquela dica para espantar a febre? Um chá caseiro. Banho, né? Dava banho na criança. Banhos frios, chás, compressas. São muitas as receitas para baixar a febre, assim como os motivos pelos quais ela aparece. Mas o que é a febre? Febre é um aumento da temperatura corporal do nosso organismo a níveis que a gente considera acima do normal. Por exemplo, um indivíduo que tem uma temperatura corporal em torno de 38 ou acima de 38 graus Celsius. A febre começa no hipotálamo, que fica na região central do cérebro. Ele funciona como um termostato. Basta alguma mudança no nosso organismo para que a temperatura do corpo dê o alerta. Tem várias causas para aumento de temperatura. Infecções bacterianas, infecção de garganta, uma pneumonia, uma sinusite, por exemplo. Infecções virais, uma gripe, um resfriado, pode causar febre também. Intoxicação, o indivíduo que tem uma intoxicação alimentar por uma toxina de uma bactéria, ele pode ter febre, com náusea, com vômito, diarreia, isso pode ser autolimitado, ele nem precisa de medicamento. Para diminuí-la, não é preciso esquentar a cabeça, só atenção para quem é alérgico aos antitérmicos. O que a gente vê principalmente aí, e é muito mais comum, é a alergia à dipirona, né? Então, geralmente, esses pacientes são suscetíveis e podem utilizar o paracetamol, que é uma outra droga que tem a ver tanto analgésico como antipirético. Tira a dor e tira a febre. E não se esqueça, a febre é só um sintoma. Por isso, o mais recomendável é procurar ajuda. Dar um banho morno nesses pacientes, ajuda a perder temperatura. E você utiliza alguns medicamentos muito comuns, que são chamados antitérmicos ou antipiréticos, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, que a pessoa estiver acostumada, para poder baixar essa temperatura, até ela procurar assistência médica e fazer o diagnóstico de qual o processo que está levando esse indivíduo a ter febre.